Professor Vahan, então ela cresceu daquelas unidades, se criou uma unidade que costurava todas essas universidades. E ela cresceu muito rapidamente. Os números hoje, 8 décadas depois, são impressionantes. São 42 unidades, 8 campi, 90 mil alunos, 6 mil professores, 22% da produção científica do país, se esses números estão atualizados, corretos. Então, são números grandiosos. Mas o que eles representam no dia a dia da universidade? Como é que esse gigante... de novo, dentro de padrões internacionais, uma universidade de pesquisa nunca é tão grande quanto como a USP. Só que nós estamos num país em desenvolvimento. Então, a Universidade de São Paulo tinha e tem a obrigação de atender, como eu já disse antes, às necessidades do nosso país. Quando os nossos líderes, na década de 40, 50, falaram em interiorização do ensino superior, a USP foi avante, abriu campus em Ribeirão Preto, São Carlos e depois Bauru. Já tinha o campus de Piracicaba. Porque havia necessidade. Quando houve uma necessidade de uma pressão muito grande pelo ensino superior, a USP não podia se recusar de aumentar o número de vagas. Então, a USP aumentou o número de vagas. Isso na fim da década de 60, começo da década de 70. Aumentou muito o número de vagas. Quando a demanda continuou aumentando e havia necessidade de termos uma universidade pública mais distribuída, aí não somente a USP, como as nossas co-irmãs Unicamp e Unesp, também aumentamos o número de vagas. Se nós formos pensar nos últimos 30 anos, esse grupo de universidades públicas paulistas quase duplicou o número de vagas. Porque há uma necessidade da sociedade. Então, ela foi crescendo por uma necessidade de atender o que a sociedade precisava. É lógico que a USP já está grande demais. Nós temos poucas universidades de pesquisa no exterior do tamanho da USP, pouquíssimas. Agora, isso traz uma dificuldade muito grande, não há dúvida. Garantir a qualidade de uma universidade desse tamanho é uma tarefa muito, muito difícil e nós estamos conseguindo, a comunidade da USP luta por isso. Mas nós temos algumas peculiaridades. Nós continuamos mantendo aquela abordagem inicial. Nós respeitamos a individualidade de cada faculdade, de cada instituto. É lógico, a gestão é centralizada, nós queremos otimizar a parte burocrática, isso tudo não tem nada, mas a parte acadêmica, nós respeitamos essa individualidade e essa heterogeneidade é uma das grandes vantagens da Universidade de São Paulo. Por exemplo, temos 3 cursos de medicina. São 3 abordagens diferentes. Inclusive a nova, a de Bauru, tem uma abordagem totalmente diferente da que fica aqui na capital e a em Ribeirão Preto. Temos 3 faculdades de odontologia, cada uma com a sua abordagem. E isso dá, essa heterogeneidade, para nós, é o nosso ponto positivo, não é negativo, é positivo. E com isso, graças a isso, nós mantemos a qualidade. E um ponto importante, as universidades um pouco maiores, metade do tamanho da USP, elas costumam priorizar algumas áreas. Então, essas universidades famosas que a gente vê no topo do ranking, elas priorizam algumas áreas. Na USP, nós fazemos questão de não priorizar e fortalecer e apoiar de A até Z. O brinco de agronomia, a zootecnia. A zootecnia. Nós não temos uma prioridade. Olha, não, nós vamos investir mais nessa área, nós queremos ser destaque dessa área. Não é isso. E tem conseguido se destacar, se o senhor me permite, em várias Sim. áreas. Esse que é o grande desempenho da universidade. Uma coisa fantástica, eu fiquei muito satisfeito na área de agronomia, na área agrícola. A USP é considerada uma das 5 melhores do mundo. Inclusive, ainda 2 meses atrás, o diretor da Exalc estava na China, porque esses cinco instituições de ponta resolveram se unir
e trabalhar em conjunto, que é melhor. Que fantástico. Que fantástico. Em certas áreas, outras áreas também continuam. Medicina USP, medicina, nem é preciso falar, todos os primeiros transplantes, né? Um dos primeiros do mundo, odontologia. Então, Poli, né? Engenharia, de onde o senhor vem, claro. Então, nós temos, mas em todas as áreas nós temos excelência. Então, se você for pensar em qualquer uma das 42 unidades de ensino e pesquisa, ou dos 6 institutos especializados, ou dos nossos museus, nós temos grupos de excelência. Professor Vahan, a abrangência das atividades de pesquisa na USP, o senhor já está um pouco caminhando nesse, por isso que eu estou aproveitando esse pensamento para falar. Nós temos desenvolvimento econômico, protagonismo na área da saúde, nós temos subsídio para políticas públicas na nossa área de humanidades, é fundamental, importante, tem contribuído muito. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a abrangência dessa atividade. Sim, e como eu falei que cada unidade tem a sua abordagem, qualquer tema que nós podemos querer discutir, esse tema certamente, não mas alguns grupos de pesquisa estão atuando, e mais ainda, atuando com abordagens complementares. E como cada unidade tem a sua independência acadêmica, é lógico, seguindo umas regras centrais, nós conseguimos ter grupos de pesquisas em todas as áreas, né? Em todas as áreas, inclusive servindo de dados de pesquisa, estudos, dados científicos para subsidiar, por exemplo, políticas públicas. Inclusive, às vezes, nós mesmos nos surpreendemos. A Pró-Reitoria de Pesquisa resolveu verificar, fazer um levantamento de quantos grupos de pesquisa nós tínhamos em inteligência artificial. E aí, só de inteligência artificial? Nós achamos que íamos algumas dezenas. Ultrapassou a centena. É lógico que a tarefa do pró-reitor é colocar esses grupos juntos, tentar dar uma complementaridade, apoiar os trabalhos e verificar como esses trabalhos podem ser conjuntos. Porque uma outra coisa também que nós estamos fazendo, e não somente a USP, mas todas as universidades de ponta no mundo, é incentivar a multidisciplinaridade. Não existe hoje um problema que possa ser resolvido somente por uma área. Sim. Tem aspectos sociais, aspectos ambientais, aspectos técnicos, tecnológicos, aspectos científicos. Então, tudo isso tem que se juntar. Por isso que nós criamos o Inova USP, que é um local em que essas coisas podem ser discutidas mais facilmente, não pertence a nenhuma unidade, ela é aberta, não tem uma unidade que coordena, simplesmente as pessoas podem ir lá, acomoda qualquer projeto interunidades, multiunidades e multidisciplinar.